Altíssimo coloque em ti a sua paz, purificando a tua consciência. Tupita é meu nome e este é o programa Examina a Escritura. Estamos a falar do pecado mais grave da Bíblia. Não na Bíblia, o pecado mais grave da Bíblia, que é manifestada pelas interpretações errôneas. Tais conclusões de interpretações errôneas derivam de alguns aspectos esses que apresentam 4 características que são: o primeiro está relacionado a má leitura, segundo, mau entendimento, terceiro, a incapacidade de aplicar a exegese, e o quarto, pensamentos subjetivos. Na edição passada falamos do primeiro aspecto, que é a má leitura que se tem feito nas Escrituras, e hoje abrimos o programa para abordar o segundo aspecto, o mau entendimento. E existe uma palavra na Sagrada Escritura que vai de acordo com o tema. Só para estimular o nosso programa, temos aqui no livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 8, diz o seguinte: o que adquire entendimento ama a sua alma. O que cultiva a inteligência colhe o bem. O que adquire entendimento ama a sua alma. E como nós amamos a nossa alma, procuramos entender a palavra do nosso Salvador. Muito bem, que a falta de entendimento pode nos levar a negar informações salutares ou as palavras edificantes que o Eterno pode nos trazer nas suas mensagens, ok? Falando mesmo disto, temos um exemplo na Sagrada Escritura, no livro de Mateus, capítulo 22, versículo 23, de um grupo religioso da parte de Israel que não entenderam um assunto na qual lhes fez negar a ressurreição. O assunto da ressurreição não lhes foi tão claro que chegou ao modo de reprovarem esta afirmação. Mas vejamos no versículo 29 a atitude ou a reação do Salvador. Errais, porque não conheceis as Escrituras, e nem o poder do Altíssimo. Ok? Então, assim como essa facção, assim como o Saduceu, essa facção religiosa que se confrontava com o Messias, hoje também tem se levantado vários pregadores, várias pessoas a entenderem mal a mensagem da Sagrada Escritura, como podemos constatar nestes vídeos. 7. Romanos 3, versículo 4. Diz assim, 3:4. Sim. De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro. Deus é que é o verdadeiro. E todo homem mentiroso. Todo homem é mentiroso. Francamente entendeu errado. Este cidadão muçulmano, uma entidade da religião islâmica, entendeu errado. Vamos lá conferir no que ele está aí a alegar. Ok? Aqui está, na minha versão, João Ferreira de Almeida, Romanos capítulo 3, versículo 4. Vamos lá, aqui está. De maneira nenhuma, seja Deus verdadeiro e todo o homem mentiroso, como está escrito, para que sejais justificado nas tuas palavras e venças quando fores julgado. Ok?
Ele esqueceu-se que nesta frase que ele está a afirmar, esqueceu-se do artigo definido masculino, o homem, todo o homem mentiroso. Mas ele entendeu que generalizando todo homem é mentiroso. Não, ok? Nessa percepção de todo homem é mentiroso é uma declaração genérica, mas não é isto que o texto está a tratar aqui, ok? Se por acaso fosse assim, então nem ele mesmo, essa entidade, esse personagem aí, muçulmano, nem ele mesmo devia considerar as palavras de Paulo para a sua autodefesa, não é isso? Para sustentar os seus argumentos. Se Paulo, afirmando esta palavra, ele se tornava um homem falso ou mentiroso, mas não, ok? Se anteceder, lendo os outros versículos, notarás que está a se tratar aí da fidelidade do Altíssimo com o homem, aquele homem que é incumbido a responsabilidade para transmitir, ou seja, responsabilizado um certo determinado trabalho e que ele seja infiel, perceba-se que o próprio Criador é que está a ser infiel, mas aí Paulo nega. Embora seja todo homem mentiroso, todo homem seja infiel no laço com o Eterno, ou na confiabilidade da missão, embora ele seja infiel, o Criador continua a ser fiel, ok? Esses gigantes eram chamados de Nefilins, que segundo o livro de Gênesis, eram seres violentos e que podem ter nascido da relação entre anjos maus e mulheres. Muito bem. Conseguiu perceber o erro de entendimento nesse trechozinho que este apresentador afirmou ou relatou? Ele possibilita que esses gigantes, esses nefilins, são resultado de relacionamento entre os filhos de Deus e filhas dos homens. Mas não é isto que o texto realmente apresenta. Vamos seguir a leitura com máxima atenção. Abre ali também na sua Bíblia, no seu capítulo 6, de versículo 1 a 4. Ok? Vamos lá? Eu tenho aqui essa minha versão, a João Ferreira de Almeida, revista corrigida. Assim está. E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, eles nasceram filhas, segundo o versículo, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si as mulheres de todas as que escolheram, não é? Versículo 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Agora vamos no versículo a seguir em questão. Versículo 4. Havia naqueles dias, gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram valentes, que houve na antiguidade, os varões de fama. Ok? Aqui não está a falar que este gigante, não está afirmando nada disso, que estes gigantes nasceram do relacionamento entre os filhos de Deus e filhas dos homens. Nananina, não. Vamos perceber, ele disse que havia naqueles dias gigantes na terra, quando os filhos dos homens se relacionaram com as filhas, ou os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens. Naquele tempo havia gigante, não é que nasceram desse relacionamento, ok? Percebeu? Vamos ao outro vídeo. Os anjos caídos que se relacionaram com as filhas dos homens foram presos por Deus no inferno.
Veja o que está escrito em Judas, versículo 6. Aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Percebeu o grande erro que este senhor aplicou aí? Vamos lá conferir então. Vamos conferir no livro que ele aqui destacou. Livro de Judas. Livro de Judas é a carta que antecede o livro de Apocalipse. Ele contém apenas um capítulo, né, nas divisões de capítulos e versículos. Ele contém apenas um capítulo e no seu versículo 6, ok? Estou a usar esta Bíblia do momento. Vou ler primeiro esta versão, João Ferreira de Almeida, que diz o seguinte, no seu versículo 6 do capítulo 1 do livro de Judas. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou-os na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele dia. Ok? Muito bem, vamos lá usar a outra versão. E ainda tem esta versão, né? Tem esta versão, a Bíblia Africana, uma versão católica. Vamos lá ver aqui, livro de Judas. Muito bem. Acompanhem comigo. E que os anjos que não mantiveram a sua dignidade, mas abandonaram a sua própria morada, o Senhor os tem guardado sob o poder das trevas, com cadeias perpétuas para o julgamento do grande dia. Ok? E assim como atitude de Bereia, dos irmãos de Bereia, vamos examinar nas Escrituras se realmente o que este pastor está ali a clatar corresponde com o que a Escritura diz, não é isso? Vamos lá. E agora tem essa versão, a Bíblia, essa aqui é a tradução do Novo Mundo, uma Bíblia mais usada pelos irmãos das Testemunhas de Jeová. Bem, vamos lá, livro de Judas, capítulo 1, versículo 6. E aos anjos que não mantiveram a sua posição original, mas abandonaram sua própria morada correta, ele reservou em correntes eternas e em densas escuridão para o julgamento do grande dia. Tanto a versão da tradução do Novo Mundo e a versão Almeida, revista corrigida, usam o termo escuridão. E a Bíblia Católica usa o termo treva. Certamente que esses termos são intercambiáveis. Mas o pastor, como tem uma mentalidade do cristianismo, perceber o termo treva como inferno. Na verdade, o termo inferno tem uma similaridade com... está relacionado com o lago de fogo. Mas trevas não é sinônimo de inferno. Com isso, o pastor, quando converte o termo trevas ou densa escuridão para inferno, remete a dizer que estes anjos já estão no inferno, que não é a realidade que podemos confirmar. Amados semelhantes, muito bem, vamos acolher com motivação o conselho do apóstolo Shaul, ou Paulo, quando ele passa esta carta aos Coríntios, no seu primeiro livro, capítulo 14, versículo 20, ele assim diz: irmãos, não sejais menino no entendimento, mas sede meninos na malícia e adulto no entendimento, ok? Chega de meninice, é isso que ele está a dizer. Chega de receber alimentos fracos, ok?
É o momento de receberes alimentos sólidos e conferir se estes alimentos são apropriados para o teu estômago. Muito bem, existe ainda esta passagem muito famosa que todo mundo tem expressado, afirmando que foi o Salvador quem declarou: ninguém vai ao Pai senão por mim. O que nos quer fazer entender essa passagem? Nos leva a entender que ninguém vai ao céu sem passar por Jesus. Não é isto que o texto vem a nos dizer. É João capítulo 14, no seu versículo 6. Confirma aí. Disse-lhe Yeshua: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ok? Ninguém vem ao Pai. Não é vai, vem. Ok? Muito bem. Vai lendo o contexto, vai perceber melhor. Semelhantes, é o seguinte, vamos seguir o conselho que o apóstolo Shaul, o Talmid de Shaul, ele aconselhou o irmão Timóteo, na segunda carta ao Timóteo, no seu capítulo 2, verso 7. Ele diz o seguinte: considera o que digo, o Altíssimo te dará entendimento a tudo. Ok? Como sabemos que o dono desta palavra está vivo, e quando temos dificuldade de entender, vamos consultá-lo. Ele está vivo, então deves consultá-lo sempre que tiveres dificuldade, um entendimento errôneo. É necessário a gente ponderar e buscar a compreensão do alto, ok? Muito bem, vamos seguir com outras passagens, outros textos que possivelmente você entendeu errado. E abrindo já no primeiro livro da Bíblia, de forma que foi organizada, né? No primeiro livro da Bíblia, no seu primeiro capítulo e no seu primeiro versículo. O que tem dito, o que se tem dito pela maioria? No primeiro dia, Deus criou o céu e a terra. Concordas comigo? Não concorde comigo? Vamos na Escritura. O que lá está escrito? E atenção, há três maneiras que as pessoas entenderam errado neste texto, ou só mesmo neste versículo que nós vamos aqui ler. Primeiro, é que diz o seguinte, no livro de Gênesis, né? No princípio criou Deus o céu e a terra. Então devemos considerar que não é no primeiro dia, porque o dia é criada na segunda ação da criação, ok? Na segunda ação da criação, então ali é que vamos encontrar a criação do dia. E o segundo mau entendimento que as pessoas têm é achar que nesse princípio, que consideram como o primeiro dia, o Eterno só criou 2 elementos, que não é, ok? Vamos lá prosseguir com o segundo versículo. E a terra, não, no primeiro versículo, no princípio criou Deus o céu e a terra. Não parou por aí. Não confunda, porque foi colocado aí um ponto que o texto que a frase termina por aí da ação divina nesta frase, ok? Ou neste texto, digamos assim. No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo,
e o Espírito do Altíssimo se movia sobre a face das águas. E disse o Altíssimo: haja luz. Ok? E viu o Altíssimo que era boa a luz e fez separação entre a luz e trevas. Agora, o terceiro mau entendimento nesse texto é confundir a luz com o sol. Não, o sol só foi criado no quarto dia. Ok? No quarto dia. Estamos entendidos? Muito bem. Então, sabemos que o Eterno criou o céu e a terra e a luz. Ok? E separou das trevas. Bem, outro versículo que também muitos têm entendido errado é mesmo no próprio capítulo 9 do mesmo livro. Ok? A conclusão de muitos é que Caim foi amaldiçoado pelo seu pai Noé. Caim foi amaldiçoado pelo seu pai Noé. Mas vamos conferir. Não é isso? Capítulo 9, no versículo 22. Vamos ver, afinal, se Caim... desculpa. Cã. Esses nomes têm confundido. Desculpa. Cã é amaldiçoado. O Cã foi amaldiçoado por seu pai, não é? Muito bem. Então, aqui está no versículo 22. E viu Cã, o pai de Caná, a nudez do seu pai e fê-lo saber a ambos, seus irmãos, fora. Então, Cã viu a nudez de seu pai. Ou seja, viu Cã, o pai de Caná, a nudez de seu pai. Certo? Viu Cã a nudez de seu pai, né? Pai de Caná, a nudez de seu pai. E o entendimento errado é quem foi afinal amaldiçoado. Temos o versículo aqui, no versículo 25. E disse, quem disse? Noé. Maldito, o versículo que lemos já explicou, não é? Que é pai de Cã é Noé. Pai de Caná é Cã. Então aqui está. E disse: maldito seja Caná, servo dos servos, seja aos seus irmãos. Maldito seja Caná, servo dos servos, servos aos seus irmãos, seja aos seus irmãos. Ok? Então nesse caso é Caná. Caná nesse caso é neto de Noé, quem foi amaldiçoado. Ok? E muitos têm relacionado Cã como a descendência antecedente dos negros africanos. E logo, nesse caso, Cã não tinha apenas um filho, Caná. Para além de Caná, ele tinha mais 3 filhos. Quer dizer, eram 4 com Caná. Com o Caná eram 4. Ainda tinha aqui não é? O Cush, o Mizraim e o Puti. E esses não foram negros? Bem, isso é assunto para tratar na próxima ocasião. O objetivo de hoje é anotar o entendimento errado nos textos, ok? Muito bem. O outro a seguir vamos encontrar no livro de Reis. Livro de Reis. Reis. Livro de Reis, no segundo livro de Reis, capítulo 2, ok? Capítulo 2, deixa aqui afirmar o que tem se anunciado ou se ensinado, que já ouviste a dizer que Elias foi arrebatado num carro de fogo, não é isso?
num cavalo de fogo que aparece com carro de fogo e arrebata, leva Elias. Mas vamos confirmar. O versículo é 11. E sucedeu que indo eles andando, já estou a falhar com a leitura. E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu no redemoinho. Ok? Então aqui o texto apresenta, é tão claro a dizer que Elias foi arrebatado, foi elevado no redemoinho, não num carro de fogo. Outras versões dizem a mesma coisa, ok? Não num carro de fogo, não com cavalo de fogo, ok? E por incrível que o erro também consta no subtítulo do capítulo 2. Consegue ver? No subtítulo, Elias é levado ao céu num carro de fogo. É um erro. Mas o versículo que antecede, o versículo 1 deste capítulo, o próprio texto declara: sucedeu, pois, que havendo o Altíssimo de elevar a Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu em Gilgal. Bem, ok? Elias, o Eterno de elevar Elias no redemoinho ao céu, ok? Percebeu? Então, existem inúmeras frases, numerosos textos que têm sido entendidos de forma errada. E fico por aqui hoje. Estejam na paz. E um conselho que eu posso deixar é: não ensina o que não entende. Se não entende, não ensina. Deixa quem entende ensinar. E quem aprender, entender. Ok? Ligado?